Bom dia, turminha. Tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje, falar um pouquinho a respeito de análise gráfica, tá? Nós vamos falar a respeito da análise gráfica em cinemática, tá certo? E eu vou falar um pouquinho a respeito dos gráficos aí, de espaço, velocidade, aceleração, algumas características, o que a gente pode concluir quando a gente se depara com um exercício aí que contém um gráfico, tá certo? Então, ó, aqui nós temos um gráfico, né? Ó, posição pelo tempo, tá ok? E nós percebemos o quê? Ó, que no instante zero, esse gráfico tá aqui, ó, tá? A reta tá aqui na posição -6. Ou seja, pessoal, ó, essa daí é a posição inicial desse movimento. Então, a posição inicial -6. No instante 1 segundo, está na posição -2. No instante 2 segundos, está na posição 2. E no instante 3 segundos, está na posição 6. Tá? As posições elas vão subindo de maneira uniforme, né, ó, fazendo uma reta. Então, ou seja, esse daqui é um gráfico característico de um movimento uniforme. Então, ó, fórmula do movimento uniforme é essa daqui, né? Ó. Ok? A famosa fórmula do sorvete aí, não é isso? Então, ó, o que acontece? Posição inicial vale -6. Velocidade, ó. A minha velocidade está aumentando de 4 em 4. Ó. Então, uma velocidade positiva. Isso daqui é um movimento progressivo, tá certo? Ó. Toda vez que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, não é isso? Tá? Então, ou seja, ó, essa daqui ó, é a função horária desse movimento aí, ok? Caracterizado por esse gráfico aí. Então, tá aí. Essa é igual a -6 mais 4t, indicando uma velocidade positiva e partindo de uma posição inicial -6. Tá certo? Pessoal, vamos falar um pouco da velocidade média aí, ó, num mesmo gráfico desse daí, ó. Pessoal, o que a gente percebe? Ó? Se eu traçar aqui uma reta, esse valor aqui, ó, o que seria? Seria o que a gente chama aí do deslocamento, né, ó, que seria a posição S2 menos a posição S1. E esse daqui, ó, o que seria isso? Isso daqui seria o meu intervalo de tempo, né, ó, que seria o T2 menos o T1. Tá certo? Então, ó, vocês vão concordar comigo que a velocidade média é o quê? É o deslocamento dividido pelo tempo, ó, certo? Que seria aí, ó, o S2 menos o S1 dividido pelo T2 menos o T1, tá? Pessoal, aqui, vamos dizer aqui que aqui eu vou colocar um ângulo aqui, ó, um ângulo θ. O que seria a tangente desse ângulo? Tangente de θ seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó. Então, ou seja, a tangente de θ seria numericamente igual à velocidade média. Então, isso é uma característica deste gráfico, né, gente? Então, ó, nós podemos dizer aí, ó, que a velocidade média ela é, ó, numericamente igual à tangente de θ.
desse gráfico aí. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo. E se eu for falar a respeito da aceleração média? Se eu fizer um gráfico de aceleração média, vou fazer a mesma coisa. Vou formar esse triângulo aqui. Vou ver quem é isso daqui, ó. O que seria isso daqui? Seria a variação da velocidade, né? Que seria o V2 menos o V1. Certo? E aqui embaixo, ó, eu teria a minha variação de tempo, né? O meu intervalo de tempo, que é o T2 menos o T1. Tá certo? Qual seria a fórmula da aceleração média? Aqui eu estou falando de um gráfico velocidade vezes o tempo, né, gente? Então, ó, aceleração média seria a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Variação da velocidade seria o V2 menos o V1. Variação do tempo, T2 menos T1. Tá certo? Mesma coisa, tá, gente? Se eu colocar aqui um ângulo θ, nós vamos perceber o quê? Que a tangente desse ângulo seria igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó. Tá? Então, mais uma vez, ó, nesse caso, a aceleração média vai ser numericamente igual à tangente de θ. Certo? Então, em um gráfico das posições, a velocidade média, né, é igual à tangente de θ. Em um gráfico de aceleração, tá? Isso daí é uma aceleração constante, tá, gente? Falando aí de quando a gente tem aqui, né, ó, um valor crescente aí formando uma reta, né? Ó. Então, no gráfico de velocidade vezes o tempo, a tangente de θ vai ser aí numericamente igual aí à aceleração, tá bom? Pessoal, e agora falando de um dos gráficos mais importantes aí, ó, que é o gráfico variação do espaço. Tá, ó. Quando que a gente acha a variação do espaço, gente? Quando nós temos um gráfico VT. No gráfico VT, se eu fizer o cálculo da área dessa região aqui, ó, tá? Olha lá. Se eu fizer o cálculo da área dessa região, eu vou ter aí o deslocamento. Então, ó, o meu deslocamento vai ser igual à área. O que seria a área dessa região, gente? Seria, no caso, a velocidade, tá? Vezes, aqui no caso, para pegar esse trecho aqui, gente, eu vou ter que fazer aqui o T2 menos o T1. Nós estamos fazendo aí do mesmo jeito como se a gente calculasse a área, né, gente? A área seria de um quadrado aqui, né, de um retângulo, enfim. Altura vezes a base aqui, né? Ó. Quem é a minha altura? A altura é o V. Quem é a minha base? Eu tenho que fazer o T2 menos o T1. Tá certo? Então, nesse caso aí, ó, o meu deslocamento seria exatamente isso daí. Tá certo? E se tem, como nesse segundo exemplo aqui, gente, e se tem dois pedaços aqui, ó, uma parte para cima, uma parte para baixo, o que eu faço? Você tem duas áreas, tá, gente? Que a gente está considerando aqui, ó. Essa área aqui e essa areazinha aqui, ó. Área 2 aqui, ó. Tá?
esse pedacinho aqui. Só que nós temos uma área que está para cima do gráfico, outra área está abaixo do gráfico, tá certo? Então, o que eu teria que fazer aqui no caso para calcular o meu deslocamento? Ele vai ser igual à área? Vai, continua sendo válido aí essa relação, tá? Só que, no caso dessa parte que está para cima, isso daqui, gente, é uma velocidade positiva, então indica que o móvel está se deslocando em um sentido. Esse daqui, ó, tem valores de velocidade negativo, então indica que o móvel está retornando. Então o que eu teria que fazer? Simplesmente adotar um sinal negativo para esse valor aqui, ó. Tá certo? Então eu iria calcular a área dessa região. Vamos considerar aqui um outro intervalo de tempo, tá? Vou chamar aqui um intervalo t, certo? E aqui eu vou adotar aqui valores de velocidade, ó. Vamos dizer que aqui é uma velocidade v1 e aqui embaixo uma velocidade v2. Então eu teria que fazer o cálculo dessa região aqui. Isso aqui é um triângulo, tá, gente? Então seria o quê? A altura do triângulo vezes a base do triângulo dividido por 2. Certo? Só que daí eu teria que fazer menos a área desse outro triângulo aqui, ó. Tá certo? Então ficaria o quê, ó? A altura seria V2, aqui, ó, tá? Vezes a base, que seria T2 menos T. Como é um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, não tem, bem dizer, diferença, tá, gente? Só que eu tenho que calcular a área que está para cima, positivo, calcular a área que está para baixo, negativo. Coloca o sinal negativo, já vai dar certo, aí você vai achar aí o seu deslocamento, tá certo? Agora vamos fazer aí os movimentos, aí, estudo dos movimentos, tá, gente? Pessoal, no caso, quando nós temos aí, ó, gráficos do movimento uniforme, ó, se o movimento é progressivo, nós podemos ter, ó, por exemplo, movimento progressivo, né? Então ele vai a favor do sentido aí das posições, né? Dos valores positivos da posição. Então, ó, para uma posição inicial maior do que zero, o gráfico seria assim, tá? Para uma posição inicial igual a zero, o gráfico seria assim, ó. Posição inicial igual a zero. E se a minha posição inicial fosse menor do que zero? Mesma coisa, tá, gente? Não teria... Só vai começar lá de baixo, ó. Posição inicial menor do que zero. Tá certo? Mas perceba o seguinte, né? O movimento progressivo, né? As retas todas para cima. Por quê? Porque quando nós falamos movimento progressivo, o móvel está indo a favor das posições, ó. Tá certo? Se fosse um movimento retrógrado, ao contrário, tá, gente? Ele está indo contra os valores positivos aí da posição, tá certo? Então vamos dizer, se ele partisse de uma posição inicial maior do que zero, ficaria assim, ó. Se ele partisse de uma posição inicial zero, ficaria aqui. E
partindo de uma posição inicial menor do que zero, assim, tá certo? A inclinação dessa reta vai depender aí da aceleração, né, gente? Da aceleração não, desculpem, da velocidade, tá certo? Então, quanto maior for a velocidade dele, né, mais inclinado vai ser essa reta aí, tá? Se ele for mais lento, tiver uma velocidade mais baixa, então essa reta seria menos inclinada, tá certo? Se tiver uma velocidade mais alta, ela seria mais inclinada, tá certo? Por quê? Por causa disso daí, né? Ó. Lembra que eu falei aí que a velocidade é numericamente igual à tangente de θ, né? Ó. Tá? Então, se eu pegar um ângulo θ aqui, ó, né? Formar aí um triângulo, a velocidade vai ser igual à tangente de θ. Então, ou seja, quanto mais inclinado eu vou ter essa reta aqui, ó, maior vai ser a tangente, ó, e, consequentemente, maior a velocidade. Certo, pessoal? Ainda falando de movimento uniforme, ó, como é que fica o gráfico VT? Gente, muito simples, né? Se for um movimento progressivo, ó, nós vamos ter velocidades positivas. Se for um movimento retrógrado, nós vamos ter velocidades negativas. Como é movimento uniforme, gente, isso daí se mantém constante, né? A velocidade é constante ao longo do tempo. Então, ó, aqui eu estaria caracterizando um movimento progressivo, velocidade positiva, e aqui eu estaria caracterizando um movimento retrógrado, tá? Velocidade negativa, ou seja, o móvel atuando no sentido contrário da trajetória, tá? E por último aí, e o gráfico da aceleração? Movimento uniforme, pessoal, não tem aceleração, a velocidade é constante, ó. Então, o gráfico da aceleração seria assim, ó, tá? A aceleração igual a zero, tá? Porque nós não temos aceleração no movimento uniforme, tá bom? Movimento uniformemente variado. Então, eu vou falar a respeito. Agora nós temos aceleração, né? Então, ó, eu tenho, vamos dizer, eu tenho duas situações, tá? Aceleração positiva e aceleração negativa. Pessoal, nós já vimos que no movimento uniformemente variado, o gráfico, né, a função horária das posições, ela é uma função do segundo grau. Nós temos aí o t ao quadrado, né? Então, se é uma função de segundo grau, nós vamos ter aí no gráfico uma parábola, né? Tá certo? Então, ó, se a minha aceleração for positiva, nós vamos ter um movimento assim, tá? Se a minha aceleração for negativa, nós vamos ter aqui, ó, função horária das posições dessa maneira. Tá certo? Pessoal, vamos compreender um pouquinho mais aí a respeito desse gráfico, né? Você vê que ele tem um valor aqui, ó, de posição mínima, né? Então, aqui no caso de uma aceleração positiva, ele vai ter um valor de posição mínimo, né? Então, ou seja, tem muitas posições aqui, ó, que esse móvel não vai passar, tá certo? Ele vai vir aqui nessas posições, tá? Chega aqui, esse ponto aqui, que é o vértice dessa parábola, gente, indica que a velocidade do móvel é igual a zero, tá certo?
Então, ó, é o momento em que ocorre a inversão do movimento, ou seja, ele vem aqui para valores menores, ou seja, né, ó, se ele está indo para valores menores, ele vai ter uma velocidade negativa, tá certo? Que ele está indo contra a trajetória. Aí ele para e daí ele vai para posições positivas, a favor das posições positivas, né? Então, desse lado aqui, ó, eu vou considerar uma velocidade positiva, tá? Então, aqui esse pedaço aqui, ó, eu vou considerar uma velocidade positiva. Aqui eu vou considerar uma velocidade negativa, tá? O Pessoal, quando a aceleração e velocidade têm valores diferentes, um é positivo, o outro é negativo, isso daí indica um movimento retardado, tá, gente? O carro está freando. A gente poderia analisar de outra maneira também, né? Ó, aqui a velocidade não está indo para zero. Se a velocidade está indo para zero, gente, então quer dizer o quê? Esse carro está freando, tá certo? Então, nesse momento aqui, tá, gente? Nesse pedaço da curva, nós vamos ter aqui um movimento retardado. Ok? Depois daqui, estava com velocidade zero, começou a adquirir velocidade novamente, tá? Já caracterizando o movimento acelerado. E vocês podem analisar também aqui, ó, aceleração positiva, velocidade positiva. Então, se tem o mesmo sinal, os dois são positivos, movimento acelerado. Ó. Então, essa linha aqui, gente, que eu fiz aqui, ó, essa linha tracejada, ela indica exatamente a inversão do movimento e indica também, ó, de que lado vai ser um movimento retardado, de que lado vai ser um movimento acelerado. Tá certo? Então, esse gráfico aí a gente já pode analisar dessa maneira. Como é que ficaria, então, para representar isso daqui nesse gráfico aqui, ó, no gráfico VT? Mesmo movimento, tá, gente? Mesmo movimento. Então, lembra que eu falei aqui que no vértice a velocidade é zero. Ó. Então, ou seja, ele vai estar aqui, ó, velocidade zero. Tá? Antes ele tinha um movimento retardado e depois ele vai para um movimento acelerado. Então, ou seja, movimento retardado, ó, por quê? Porque você tinha um valor de velocidade e a velocidade foi para zero. Então, ou seja, o carro está freando. Então, aqui, ó, até a linha tracejada é um movimento retardado. Depois da linha, gente, velocidade chegou a zero, né? Aí, ó, ele vai passar para valores negativos, né? Ó. Mas lembrando, tá, gente, velocidade negativa indica simplesmente o sentido. A gente tem que pensar aí apenas no valor. Então ele está saindo de zero e está indo para outros valores aqui, ó. Menos 10, menos 20, menos 30, por exemplo, tal. Então a velocidade está aumentando, movimento acelerado. Tá certo? Tomem cuidado, né? Ó. Quando eu falei aqui menos 10, menos 20, menos 30, ó, não pensem no sinal, tá, gente? Porque o sinal indica simplesmente em qual sentido que ele está da trajetória, tal. Então, em vez de você falar menos 10, menos 20, menos 30, né, pensem, né, ó, a velocidade está indo para 10, para 20, para 30, então, ou seja, ele está cada vez mais rápido, movimento acelerado. Tá certo? Como isso daqui é uma aceleração positiva, gente, o gráfico vai ficar dessa maneira. O gráfico vai ficar assim, tá? Aceleração positiva. Ok? E se a aceleração for negativa, gente? Vamos fazer o estudo aqui novamente, tá?
Então nós temos mesma coisa, tá, gente? Aqui no vértice, ó, é o momento que a velocidade chega a zero, tá? Então, ó, aqui ele está indo a favor do sentido das posições. Então, indica que essa velocidade é positiva, tá? E depois daqui, ó, ele está indo contra o sentido das posições, ó. O valor das posições vão para lá, ele está vindo para cá, tá certo? Então indica velocidade negativa, tá certo? Então, ó, se ele tem uma velocidade e está indo a zero, então o movimento é retardado. Analise aqui os sinais, ó. Aceleração negativa, velocidade positiva, então são sinais contrários, o que também caracteriza movimento retardado, tá? Ou vocês analisam de uma maneira ou analisam de outra, tá, gente? Ou vocês vão ver aqui o sinal, ou vocês simplesmente pensem, né? Ah, se ele está indo para uma velocidade zero, então ele está freando. Então, movimento retardado, ok? E a partir daqui? Aceleração negativa, velocidade negativa, sinais iguais, movimento acelerado. Tá certo? Então, o gráfico das posições vai ficar dessa maneira. Pessoal, perceba que aqui eu coloquei a parábola para cima, tá, gente? Mas ela poderia estar para baixo aqui também, aqui embaixo, né? Cortando aqui o eixo T, né? Tá certo? Lembrando, tá, gente? Quando a parábola passa pelo eixo T, a gente fala que ele está passando pela origem das posições. A origem das posições é a posição zero. Então, se um exercício falar para vocês, né? Em que instante o gráfico passa pela origem das posições, eu vou ter que achar aqui, né? Ó, o que nós chamamos aí as raízes aí da parábola, né? Ó, tá? Lembrando aí da matemática, tá, gente? Como nesse caso aqui, ó, pode não ter raiz nenhuma, tá certo? Pode ter duas raízes, esse gráfico aqui tá caracterizando, né, que vai ter uma raiz aqui, tá? E pode ter uma só, tá? Então, na sua resposta de um exercício que perguntar em que instante o gráfico passa pela origem das posições, pode ter essas situações aí, tá bom? No caso da velocidade, gente, como é que ficaria a velocidade aí? Tá? Aqui, gente, nós teríamos aqui um gráfico de velocidade, ó, caracterizando um movimento retardado e depois um movimento acelerado, tá? Então aqui, ó, olha só como é que ficaria o gráfico dessa situação aqui. Tá aí. Certo? Caracterizando o movimento retardado, aqui nesse primeiro momento. E aqui, movimento acelerado. Tá ok? Como num primeiro... E por último aí o gráfico da aceleração, gente. Aceleração. Como aqui é uma aceleração negativa, tá certo? Então o gráfico vai ficar nesse sentido aí, tá, gente? Caracterizando uma aceleração negativa. Pessoal, só fazer uma correção aqui para vocês, tá? Eu acabei invertendo aqui esses dois gráficos aqui, tá, gente? Esse daqui, ó, ele tinha velocidade negativa, tá certo? Então, se ele tem uma velocidade negativa, primeiro, esse gráfico aqui seria assim,
tá? Não muda aqui a questão do retardado e do acelerado, tá, gente? Mas só para fazer uma correção aqui para vocês aqui, ó, tá? Aqui seria dessa maneira e aqui sim seria dessa maneira, tá, gente? Porque depois aqui eu percebi aqui com vocês, né? Ó, primeiro ele tem velocidade negativa, ó. Então velocidade negativa primeiro e depois velocidade positiva, tá certo? Esse daqui ele tem velocidade positiva primeiro e depois velocidade negativa, tá? Então, para ficar mais claro aí para vocês, tá, gente? Desculpem aqui. Esse daqui, ó. Não, esse gráfico aqui, ó. Tá errado aqui, tá bom? Certo? E esse aqui. Ok? Então, ó, pra gente não confundir, velocidade negativa primeiro e depois uma velocidade positiva. Tá? E esse daqui, ó, velocidade positiva e depois uma velocidade negativa. Tá certo? Pessoal, encerrar a aula por enquanto, tá, gente? Eu vou fazer uma aula só de resolução de exercício, tá, gente? Para ficar mais claro isso daí para vocês, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? E bons estudos, bons exercícios para vocês. Até a nossa próxima aula aí, tá bom? Abração, gente.